A reforma administrativa ganha novo fôlego e quem conta pra gente é o Antônio Maldonado. O governo federal deve enviar a proposta de reforma administrativa ao Congresso logo depois do Carnaval. Após anunciar que apenas apresentaria sugestões a um texto que já tramita na Câmara, o Palácio do Planalto voltou atrás e decidiu enviar um projeto próprio. A questão é que os parlamentares não querem assumir sozinhos o desgaste com os servidores públicos que terão benefícios cortados com a reforma. Se a proposta tiver a digital do governo, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, acredita que ela pode avançar ainda neste primeiro semestre. Que há um grande espaço para que a gente possa aprovar no primeiro semestre ainda, tanto a reforma tributária, como a reforma administrativa, como as PECs, sob a liderança do presidente Davi, as 3 PECs que estão no Senado, que assim que chegarem na Câmara, serão tratadas com toda a urgência possível e necessária. A ideia da reforma administrativa é justamente promover uma verdadeira reestruturação do funcionalismo público no país. Dentre as medidas que devem ser propostas estão a redução gradativa do número de cargos de nível auxiliar e intermediário, o corte nos concursos públicos, o fim do direito à progressão automática por tempo de serviço e a ampliação do prazo para que o servidor alcance a estabilidade de 3 para 10 anos de serviço. E mesmo que essas questões ainda nem estejam em discussão, os servidores já têm trabalhado contra elas. Alguns grupos entregam panfletos em órgãos públicos, outros têm participado de audiências no Congresso para criticar a reforma. É o caso de José Celso Cardoso Júnior, do Sindicato dos Servidores do IPEA, que esteve na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Esse conjunto de desqualificações, de ataques, de ameaças, partindo evidentemente dos dirigentes atuais do próprio governo contra organizações, carreiras, servidores do próprio Estado. É bom lembrar que o governo trabalha há meses no texto da PEC e na semana passada o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que estava na iminência de enviar a proposta ao Congresso. A fala do ministro Paulo Guedes, chamando os servidores de parasitas, fez, no entanto, com que a apresentação do projeto, prevista para esta semana, fosse novamente adiada. E agora ela deve acontecer logo após a volta do Carnaval. De Brasília, Antônio Maldonado. Olha, essa reforma administrativa, ela é muito necessária e é muito complicada de se obter. Um governo que estivesse unido, compacto, teria enormes dificuldades para aprovar uma reforma administrativa do modo como o Estado brasileiro precisa no Congresso Nacional. Trincado, desconjuntado, desconexo, falando coisas diferentes, como está agora o governo, aí mesmo a coisa fica muito mais difícil de ser obtida. O governo perdeu a credibilidade para falar de reforma administrativa. Agora é hora de mostrar. O projeto está pronto e é um bom projeto. Foi elaborado pelo Ministério da Economia. É só enviar ao Congresso Nacional. Não foi enviado ainda porque o presidente da República pisou no freio. O Jair Bolsonaro não está convencido de que a reforma deve ser enviada, pelo menos nos termos em que o Ministério da Economia a concebeu. Então, é hora de mostrar, levar para a vitrine um bom projeto. Se o governo não se envolve, se o presidente não assume isto como um real protagonista, aí vai ser muito difícil aprovar essa reforma, por todas as razões que já estão postas. O ano é mais curto, porque tem disputa eleitoral, eleição municipal. Então, exige que o governo esteja coeso, e não está, e exige que o governo pare de falar bobagem, como esse negócio de parasita do ministro da Economia, essa coisa que falávamos antes. O ministro precisa ter muita sensatez para escolher as palavras que utiliza. Você está numa guerra, você não pode ficar fornecendo matéria-prima, munição para o seu inimigo. Então, é hora de o governo mostrar serviço, mostrar o seu projeto. Enquanto isso não acontecer, a reforma administrativa vai continuar em cima do telhado. A reforma administrativa é fundamental para trazer racionalidade para o setor público. E eu acho que foi um erro o presidente não ter enviado a sua proposta no ano passado. Ele ficou com medo de repetir no Brasil aquilo que aconteceu no Chile, ainda mais com a soltura de Lula. E eu acho que era um medo exagerado. Agora, é óbvio que as forças do pântano vão reagir. E é óbvio que sem pressão da sociedade a coisa não vai andar. Daí eu achar que a generalização, que é sempre injusta com minorias decentes, do ministro Paulo Guedes, ao falar em parasitas, pode ter um certo efeito positivo.
que é exatamente mobilizar a sociedade para entender o seguinte: há muito privilégio concentrado no setor público e precisa mudar, né? Tem uma reportagem hoje na Gazeta do Povo, da Fernanda Trisotto, mostrando exatamente 7 itens ali, 7 pontos, que retratam bem esses excessos, essas vantagens e esses privilégios do setor público, né? Por exemplo, ganha 100% quase a mais do que o salário da iniciativa privada na média, tem estabilidade de emprego independentemente do resultado que entrega, tem ascensão na carreira, progressão salarial independentemente de resultado. Então tem várias coisas que tem que mudar. Então, nesse sentido, é óbvio que a gente entende o seguinte: olha, numa guerra você não quer causar intriga e polêmica à toa. Mas, no caso, a guerra já está colocada, e a guerra é exatamente contra aqueles que estão incrustados no setor público e vão lutar contra qualquer mudança. Então, o presidente e o governo precisam contar com o apoio de fora. Nesse sentido, eu acho que a metáfora de parasitas pode até mesmo ter a sua vantagem. Acho que não, viu, Rodrigo? Porque, no caso específico, é muito claro que os privilégios são grandes e precisam ser contidos. Agora, qual é a grande arma dessa reforma? Você está dizendo justamente que as mudanças ocorrerão daqui para frente. Você não vai mexer no que já está consolidado, no chamado direito adquirido. Até acho que é um erro. O ideal seria você mexer nas coisas que devem ser mexidas, que merecem ser mexidas. Mas isso já foi tentado no passado e não se conseguiu fazer. Então, é melhor você considerar a realidade e tentar modificar pelo menos daqui para frente. Na medida em que o ministro fala em parasitas, aí você acende toda essa retórica anti-reforma. E numa hora como essa é preciso ser estratégico. Acho até que o governo acertaria, o ministro faria um golaço se ele trouxesse à vitrine os privilégios. Olha, esta e esta categoria são privilegiadas por esta e esta razão. Há privilégios no judiciário, há privilégios na cúpula do legislativo, há privilégios também no executivo. Então, se esses privilégios fossem expostos, você poderia até atrair a opinião pública. Só falando retoricamente contra parasitas, aí você compra a briga com a turma que é do contra e que tem grande munição e não resolve o problema.